Vidas negras importam. Reconfigurando a quadrilha. Daniel Brasil. João amarrava Teresa, que temia Raimundo, que assediava Maria, que apanhava de Joaquim, que ridicularizava Lili, que se amava demais. João foi para a igreja, Teresa para o movimento, Raimundo morreu solitário, Maria virou ativista, Joaquim candidatou-se e Lili casou com uma Ana Cristina M. de Abreu, que amava sem opressão. Reconfigurando a quadrilha. Daniel Brasil. Salve! Mais um Nota de Escurecimento Gerações. Eu ofereço essa ótima conversa a Duele Elias, Beto Souza, Cláudio Caques e Roberta Estrela d'Alva. E lembrar que esse programa ele é retransmitido pela nossa web rádio. Todas as terças e quartas-feiras é apresentado esse programa. E é isso. E hoje nós temos Madu Costa para conversar com a gente. Bem-vinda, Madu. Vem aqui, entre. Se apresente. Vamos lá, querida, por favor. Isso. Bem-vinda, querida. Bem-vinda. Ei, Muito obrigado pela sua presença, querida. muito Vamos... obrigada a você, muito obrigada. Estou muito honrada com esse convite. Eu ficava aí namorando cada episódio. Quero dizer que é de uma felicidade esse nome, Notas de Escurecimento. Não é? Nossa, é muito bom isso. Não é? Quando a primeira vez que eu encontrei, vi, falei isso, conversei quem tinha falado, se poderia usar com a questão da literatura, e tenho usado, tenho sido muito feliz. É perfeito, porque eu tenho usado esse termo assim, vamos escurecer os fatos, sabe? Ao Isso. invés de vamos esclarecer. Lógico, também. Então, eu já tenho usado isso nas minhas narrativas e surte um efeito interessantíssimo. A escuta do outro, ela é aberta, é como se fosse uma chavinha que vira, sabe? Então, notas de escurecimento, olha, bingo. Bingo, bingo. Muito bom. Beleza, agradeço, querida. E aí eu peço, por favor, se apresente pra gente. Então, boa noite a todas, a todos, a todes. Olha, eu sou a Maria do Carmo Ferreira da Costa, nome artístico Madu Costa. Para quem não me vê, eu vou me descrever. Eu sou uma mulher negra, eu tenho os cabelos bem encaracoladinhos, curtos, e hoje eu estou usando uma tiara vermelha. Meus óculos são do estilo gatinha, azuis, azul claro. Eu uso um par de brincos que tem búzios e a parte de baixo tem uma pedra em âmbar e metal. E um colar todo de búzios que eu ganhei. Eu estou usando um macacão, todo estampado, pintado à mão, mas não dá nem muito para ver, só aparecem mesmo as alças. E eu estou muito feliz de estar aqui hoje para falar para vocês um pouco da minha trajetória de uma mulher negra, escritora, que publicou o primeiro livro aos 48 anos de idade. Então, nesse ano de 2021, eu completo 21 anos da minha primeira publicação. Hoje, eu já tenho quase 21 livros publicados, mas tem uma centena de histórias espalhadas por aí, em outros portadores, que não seja o livro, em revistas, em jornais, que eu escrevo num jornal aqui do meu bairro, numa coluna chamada Os Guardados da Memória. Então, é um pouco disso que eu quero falar. Madu, conta pra gente, onde você tá? Você falou seu bairro, a gente você tá solta no Brasilzão aqui. Onde você tá falando? Então, eu estou mesmo solta, né? Porque Ai, esse planeta aí vive boiando no céu. com E certeza. eu estou em Belo Horizonte, capital das Minas Gerais. E sou nascida aqui em Belo Horizonte e vivo aqui nessa cidade, sempre querendo descer a montanha e ir para o mar.
O mar me chama sempre. Eu penso que é porque, de tanto cismar entre montanhas, eu fico querendo mergulhar também no colo da mamãe Iemanjá. E vou... Lindo, 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 grandes mares, muito legal, muito bonito, querida. Então, eu gosto muito, porque eu, quando vou falando, é muito interessante, porque as imagens vão sendo criadas na minha frente, eu vou vendo as imagens imediatamente. E essa minha cabeça, cheia de imagens, eu nasci com ela. E meus pais, Eugênio Caetano da Costa e Judite Ferreira da Costa, e quero dizer, para que vocês me conheçam um pouco mais, que eu sou a segunda de uma turma de 7. A que veio antes de mim, Estela Mares Ferreira da Costa. Olha que nome lindo, Estrela do Mar. Aí vim Maria do Carmo Ferreira da Costa, depois de mim veio Eneida Ferreira da Costa, depois Vera Lúcia Ferreira da Costa. Aí veio o primeiro homem, que eles tanto queriam, Eugênio, pegou o nome do pai, Eugênio Tadeu Ferreira da Costa. Aí veio Edna Ferreira da Costa, que ela gosta de ser chamada de Eda, e o nome artístico é da Costa, cantora, atriz maravilhosa, e o nosso caçula, que foi para o Orum ano passado, no dia 9 de dezembro, aliás, ano atrasado, ano passado fez um ano que ele se foi, Pedro José Ferreira da Costa. Éramos 7, agora somos 6. Eu sou mãe de 3, Karina Costa Maestro, que também já foi para o Orum, Fernanda Costa Maestro, que vive em Portugal, e Victor da Costa Maestro, que vive na Austrália. A família toda espalhada. E eu tenho 2 lindos e maravilhosos netos que a minha filha Karina me deixou de presente, que são o Ian, que vive em São Paulo, Oba. e a Bruna, minha querida, que vive comigo aqui nessa casa. Então, esse é meu clã. Esse é meu clã. Ai, que ótimo. E me conta, assim, isso é muito interessante. Você falou que a primeira publicação foi com 48 anos. Muito legal. Mas e a primeira escrita? E a escrita A vem de primeira quando? escrita, Plínio, Camilo, eu nem sabia ainda escrever. Mas como assim? Como é a primeira escrita se você nem sabia escrever? Eu vou logo explicando. Eu era daquelas meninas filosóficas com zilhões de perguntas na cabeça, que deixavam os adultos que cuidavam de mim tontos de tanta perguntação, e eu queria saber de tudo, e eu inventava histórias. Então, aquela história clássica de achar que a lua cheia era um grande queijo, essa eu também criei a minha versão. E minha mãe, muito cuidadosa, anotou. Eu devia ter 4 anos de idade, sabe? Então, eu falava que tinha um rato que ele comia e descomia a lua. E assim ela aparecia e desaparecia do céu à medida em que ele ia comendo, ela ia sumindo. E depois ele não se dava mais conta dela dentro de si e a descomia. Aí ela ficava cheia. Então, era o rato cheio e a lua vazia, e depois a lua cheia e o rato vazio. Algo assim. Então, Ah, eu que com essa... lindo, lindo, querida, Pois é, lindo. eu cresci, eu tive pais muito lúdicos, que cantavam com a gente, que contavam histórias. Meu pai era muito engraçado, era aquele pai fazedor de tudo, era um militante, um comunista maravilhoso, que no golpe de 64 foi preso, porque era presidente de sindicato, sempre lutava pela causa trabalhista. Minha mãe também, uma mulher porreta, que simplesmente parava a chuva e desviava o vento. Epa, rei! Você Boa. imagina onde é que essa dona Maria do Carmo, dona Madu Costa, estava inserida. E nesse contexto de tanto letramento, porque eles cuidavam de nos dar
iniciação musical, iniciação dramatúrgica, iniciação literária. Não tínhamos dinheiro, mas meus pais eram cheios de atitude e de criatividade. Então, nós todas e todos aqui dentro dessa casa, nós temos a nossa veia artística muito bem alimentada desde sempre. Eu sou pedagoga e arte educadora de formação, lecionei durante 40 anos da minha vida, sabe? Eu fiz o curso de magistério, naquela época habilitava para lecionar, então eu iniciei a minha vida docente aos 18 anos, né? E encerrei aos 60 anos. Agora eu estou com 68, vou completar 69 no mês de março próximo agora. Oba! Dia 2 de março. Oba! Oba, oba, né? Oba! Rumo aos 80. Hã? Rumo aos 80. Pois é. Então, e vai ser uma quarta-feira de cinza esse ano, 2 de março, né? Fazer o quê? Então, é dentro desse contexto que eu fui desenvolvendo as minhas habilidades literárias, e os pais sempre ofereciam livros, disquinhos de histórias, e contavam as suas narrativas próprias, e as narrativas trazidas. Meu pai era do interior de Minas, mãe era daqui de Belo Horizonte mesmo. E eles sempre tinham conversas para trocar com a gente. Isso tudo me alimentou e alimentou meus irmãos, e a escolha pelo magistério veio corroborar essa minha veia artístico-literária, porque era um verdadeiro laboratório. Eu, no meio da meninada, ensinando e trocando com eles, né? Porque é sempre uma troca, eu ensinava e eles me ensinavam o tempo todo, e eu, na formação leitora, eu vivia demais na biblioteca com eles. Então, eu sempre trabalhei na educação básica, sempre enfiada na biblioteca, sempre levando meus alunos para o palco e pegando as pérolas que eles me traziam de frases originais, daqueles insights maravilhosos. E aí, eu punha tudo nos meus livros, como disse Carolina Maria de Jesus, né? Tá, que vou colocar todos vocês nos meus livros. E assim, no ano de 2000, quando eu estava lecionando, além de estar na escola municipal, já tinha me aposentado da rede estadual, que foi a primeira na qual eu trabalhei, 25 anos. Eu trabalhava na rede municipal, concursada, aqui de Belo Horizonte, e fui trabalhar na rede particular. Aí era o ano 2000 e a gente estava desenvolvendo um projeto sobre bichos brasileiros ameaçados de extinção. Então, era bicho para lá, bicho para cá, pesquisa bicho, canta música de bicho e lê literatura de bicho. Uma bela noite, a bicharada me acordou de madrugada, com uma história prontinha na cabeça, você acredita? Eu soltei os bichos. Boa, boa. Soltei os bichos e essa foi a minha primeira história publicada. Ela chama-se A Janta da Anta. A Janta Beleza, da Anta. E beleza. esse livro abriu as portas para a escritora Madu Costa. Aí eu fiquei com esse livro reverberando em mim o desejo de ampliar a minha vida. Gostei dessa história de publicar, porque uma escritora só se torna escritora quando ela publica. Não tem outra coisa, né? Eu já escrevia desde a infância, mas eu não era uma escritora. Eu escrevia e contava muita história. Aí, quando eu publico, aquilo foi assim, como molhar uma plantinha que estava murcha num canto, sabe? Ó. Pronto. E quando veio, olha bem, hein? A Lei 10.639 de 2003, que foi aquele boom. E aqui nós temos a editora Masa,
que é especialista em publicação de escritores e escritoras negras. Ela me chamou, a Maria Mazzarello, dona da editora, e me disse: Madu, a hora é essa. Vamos produzir literatura preta. Vamos colocar os nossos meninos para protagonizar as literaturas das idades mais tenras. Eu me debrucei, danei a escrever, porque ela falou: eu quero textos curtos que digam muita coisa. Ah, menino, eu então passava dias e noites só almoçando, jantando essa ideia. Até que eu mandei um monte de escritos e a editora Masa escolhe os meus textos que se transformaram no livro Meninas Negras, da coleção Griot Mirim, que conta a história da Mariana, da Dandara e da Luana, 3 meninas negras com características distintas, de tom de melanina, de textura de cabelo, de desejo de ser e de fazer. E vai falando de África, e vai falando de Brasil. Então, esse não é um livro propriamente literário, ele é mais paradidático, sabe, Plínio? Que é aquele livro para apresentar as meninas negras para o mundo, dizendo: olha, nós somos crianças como qualquer outra criança, somos lindas, gostamos da nossa cor, do nosso cabelo, e gostamos de fazer o que toda criança faz. Esse livro faz um sucesso, você não tem noção. Ele é sucesso internacional. Ele já está na 12ª reimpressão. Parabéns, parabéns. Pois é. E aí, também, o Coumba e o Tambor de Ambê, com a função de apresentar um menino negro, que aqui ele é mais literário, porque aqui conta uma história da relação do menino com o tambor, na herança que o avô vai passando. Então, aqui, ó, os valores africanos estão implícitos na história. São histórias curtas, com imagens coloridas e chamativas, com as cores que remetem às bandeiras dos países de África, não é? E que trazem uma noção dos valores afrocentrados, como ancestralidade, musicalidade, circularidade, entre outros, e vai falando do combate ao racismo, vai apresentando a criança negra numa situação favorável de protagonismo e de representatividade, sabe? Aí, menino, o sucesso foi assim: pipoca na panela, Oba! acendeu o fogão, pipocou, né? Então, depois desse, vieram muitos outros, sabe, primo? E lá na editora Masa, eu tenho vários. Ó, Cadastros Desamarrados, que é também uma história linda, que fala de liberdade. Larga do meu pé, deixa eu ficar com meus pezinhos livres, sabe? É mais ou menos por aí. Embolando Palavra também, que trabalha o afeto entre avó e neta, numa história deliciosa. Aí, aqui, ó, A Janta da Anta, numa edição nova, celebrativa dos meus 21 anos de publicação. Eu vou ver se eu pego a primeira edição, que é totalmente diferente dessa aqui. Aí, eu também sou cordelista, sabe, Plínio Camilo? Ou não. Então, temos aqui, Não ó, sabia. Zumbido. Entendi? Eu não sabia. Essa parte de você ser cordelista, eu não sabia. Tá ouvindo? Eu não sabia que você era cordelista. O som está chegando estranho para mim, eu não compreendi. E agora, melhorou? Não, não está bom, não. O som não está bom, não. Continue, pode continuar, Tá, por favor. tá bom. Então, esse aqui, Zumbi dos Palmares em Cordel, é a biografia do nosso herói negro, Zumbi dos Palmares, do Quilombo de Palmares, junto com Dandara.
e aí eu já vou pedindo desculpas, porque o Dandara só vai sair esse ano no formato cordel livro, que eu tenho Dandara em cordel, mas no folheto tradicional. Então, aqui, Josias Marinho trabalhou com pena de nanquim e xilogravura. Esse livro também é outro que traz a história do zumbi, contada no gênero cordel, que ficou macio, musical, gostoso de ouvir. A meninada ama esse livro. Ele já foi representar o Brasil na Feira de Bolonha, em 2014. Sabe? Eu tenho muito orgulho dessa referência do zumbi, para além de tudo que ele já é de representatividade. Aqui, ó, outra vez Mariana é como se fosse assim uma continuação do Cadastro dos Amarrados, porque a Mariana termina na história sem receber o abraço que ela tanto queria que a professora oferecesse a ela. Vários leitores me reclamaram comigo. Ô, Madu, poxa, como é que você termina a história desse jeito? A professora não deu o abraço na Mariana. Eu fiquei com aquilo na minha cabeça e tratei de dar um jeito, sabe? Aí escrevi outra vez, Mariana. As ilustrações desse livro foram feitas por um adolescente de 13 anos. É uma outra história muito legal, sabe? Um menino que eu encontrei num bar, numa festa de comemoração do aniversário de independência do Senegal. O pai dele estava fazendo o som dessa festa num lugar chamado Casa África, que tinha aqui em Belo Horizonte, infelizmente fechou. E era aquela coisa linda, tocando Fela Kuti. Era como se fosse um Fela Day, além de celebrar a independência do Senegal. E aquele adolescente lá no canto, desenhando. Eu falei, gente, o que é aquilo ali? Aproximei e fui puxar conversa com ele. Quando eu vi os desenhos dele, eu falei, não, você vai ilustrar um livro para mim. Ele ficou todo oriçado, saiu correndo, foi lá falar com o pai dele. Eu e o pai e a mãe somos amigos. Aí o pai fez assim para ele que podia confiar que a conversa era boa, né? Ele chama Arthur. Aí eu falei, Arthur, a gente precisa marcar uma reunião. Você reserva aí um dia na sua agenda, que eu imagino que ela deve ser muito cheia, para a gente sentar em volta da mesa lá em casa e eu te apresentar a história da Mariana, para você fazer as ilustrações. Aí ele ficou assim me olhando, e eu falei, mas eu não tenho muito dinheiro para te pagar, não, porque isso vai ser eu que vou pagar para você. Aí ele falou, eu vou receber? Falei, claro, eu não vou explorar o trabalho infantil. Quem trabalha tem que receber. Aí ele ficou muito feliz. E naquela época, isso era 2017, na verdade ainda era 2016, o livro ficou pronto, acho que era isso, mais ou menos. Falei, eu tenho condição de te pagar R$1.000 em dinheiro e mais 1.000 em livros. Aí ele saiu correndo, foi lá contar para os pais que ele ia ganhar R$2.000 para desenhar. E aí ele fez as ilustrações, eu gostei demais, sabe? E ele hoje faz faculdade, desenho de animação. Sabe? Que ótimo! Parabéns! E esse livro, ele fala de como que as crianças nos ensinam. E a criança acabou dando uma lição para a professora, e o abraço passou a ser uma matéria na sala de aula. A professora passou a receber os alunos todos os dias na porta, dando um abraço em cada um. Espero que quando a pandemia acabar, a gente possa retomar. Não, precisamos, né? Então, vamos precisar abraçar outra vez. Mas eu queria que você lesse alguma coisa para a gente. Pode ler? Posso ler, sim. Aí, antes de eu ler um pouquinho, eu quero falar dessa trilogia chamada... Está de cabeça para baixo.
chamada Ian, que é o nome do meu neto. Esse é o mais recente lançamento. Eu lancei agora no dia 18 de dezembro último. São 3 livros do gênero cordel. E eles contam para os leitores um pouco de como que era a minha relação com meu neto na infância, que ele era daqueles meninos também, com olhos de engolir o mundo. Então, muito pequenininho, ele era muito interessado pela vida das formigas. Então, o primeiro livro é O Menino e as Formigas. Eu vou ler um pouco dele para vocês. Depois, o segundo era O Menino e a Aranha. E o terceiro, O Menino e as Estrelas. Então, assim, vai mostrando um pouco do amadurecimento dele, né? Primeiro, ele está interessado nos bichos que rastejam, depois a aranha, que é suspensa, né? E depois ele olha para as estrelas, como se fosse a jornada do herói interior, né? Uhum. Então, assim, O Menino e as Formigas. Eu vou ler um pouco dele, depois eu quero ler um pouco dos outros. Ah, porque ainda tem uma coisa boa ali, ó, que eu não contei, mas calma, né? Muita calma nessa hora. Sempre é sua, querida, sempre é sua. O Menino e as Formigas, Madu Costa. Essa trilogia é para o meu neto Ian. Ele me transformou em avó e eu avoleço a cada dia. Gratidão, meu neto querido. Eu vou contar para vocês a história de um menino pequenino e curioso, já se lia o seu destino. Ele a tudo observava, sem ter medo ou desatino. O menino, tão novinho, formigas admirava. Elas em sua carreira, ele agachado olhava. Elas seguiam seu rumo, ele sorria e cantava. Formiga muito treinada, levava ao formigueiro folha e mais folha bem verde do arvoredo fagueiro. A quaresmeira tão linda, bem plantada no canteiro. O menino agachado a tudo apreciava, com olhos firmes seguia, com seu cérebro calculava. Para abastecer a casa, quanto o bicho precisava? O menino distraído da sua vida esquecia. Seguia aquela carreira, formiga ele parecia. Já não jogava sua bola e ver formiga o movia. Um guri com 5 anos não larga mais a formiga? Já não quer mais jogar bola? Só quer saber da amiga? Agachado na calçada? Quer seguir sua cantiga? Mandaram chamar a avó. Só ela vai lhes dizer sobre a escolha do neto, o que se deve fazer para convencer menino de formigueiro esquecer. A vovó escuta atenta, faz uma cara amigável, presta atenção no assunto, fica a ouvir confortável. Lembra-se da sua infância, acha tudo formigável. Família fica nervosa, pensa que a avó é maluca. A avó abraça o netinho, eu não sou lelé da cuca. Responde a avó ao neto, podes crer, não sou caduca. Observa a natureza, com as formigas aprende, passa o tempo estudando, brinca e tudo entende. Esse menino é esperto, de ninguém ele depende. E por aí vai, sabe, Plínio Camilo? Olha que delícia esse bate-bola do cordel. Muito, muito, muito gostoso. E esse saiu por que editora? Esse saiu pela Casa Tuia. Chama Editora Casa Tuia, que é uma editora aqui de Belo Horizonte, sabe? Legal. Essa foi uma produção independente que
Eu estou aqui suando para vender meus livros, sabe? Oba, nós vamos contar, vou perguntar para você como que é essa questão das vendas, como que todas as questões. Temos para Tudo bem. perguntar. Ainda na trilogia, só um golinho do Menino e a Aranha, só para deixar água na boca, não Por é? favor. O Menino e a Aranha. O menino curioso vê uma aranha na teia. Observa bem o fato, saber do bicho ele anseia. 8 pernas ele conta, e o bicho ele rodeia. O menino pequenino olha, vigia, assunta, sempre de olho na teia. O menino se pergunta: 8 pernas tem o bicho? Como é que não se junta? A aranha segue na teia, tece, tece sem parar, sem perceber a insistência do menino a questionar sobre o número de pernas andando de cá para lá. O menino, tão pequeno, com grande investigação, deseja saber do mundo, de toda a sua invenção, de gente, de planta e bicho, sempre cheio de emoção. Então, assim, o livro está lindo, sabe? Colorido. E eu amo cordel, amo. Eu trabalhei cordel como professora na sala de aula a minha vida inteira de docência. Eu sempre trabalhei com crianças, de 5 anos a 80, porque eu trabalhei com educação de jovens e adultos também. Era uma delícia. Quando a aula estava chata, a gente transformava os livros, as histórias do livro didático, a gente transformava tudo em cordel. E os meninos já estavam tão acostumados que eles mesmos já iam colocando tudo na métrica. E eu, como gostava de cantar com eles, porque o cordel ele tem uma métrica tão perfeita que a gente consegue cantar em ritmo de samba, de rap, de funk, de blues, de jazz, de valsa, do que a gente quiser. E aí era uma farra na sala de aula, sabe? Eu era considerada um pouco a professora maluquinha, o que eu tenho toda a honra e orgulho. Então, eu quero mostrar aqui os meus livros internacionais. Uba, Eu publico em Moçambique. Parabéns. Veja bem que coisa linda. Pela Alcance Editores. Eu tenho 2 títulos publicados, mais uma batalha, e aqui são 3 histórias, sabe, Plínio? Os Cabelos de Maila e Outros Contos. Eu quero ler um pedacinho de uma história aqui, porque aqui são 3 histórias. A primeira chama-se Era Outra Vez, Outra Vez. Esse título, quem me sugeriu foi a minha irmã Vera, porque também é assim, eu escrevo e aí eu mostro. Mostro para o neto, para a neta, mostro para alguma irmã que estiver por perto, e Vera dá uns palpites bem interessantes, Vera, minha irmã. E aí ela pegou e falou, por que você não põe o nome dessa história Era Outra Vez, Outra Vez? Aí eu falei, legal, é bom a gente desconstruir certas frases que estão aí, não é? Com certeza, faz estranhamento e as pessoas começam a prestar atenção, né? Você tira do conforto, né? É isso aí, tirar do conforto. E essa coisa é boa demais, é mágica. Então, Notas de Escurecimento está bem nessa vibe, né? Então, nos Cabelos de Maria e Outros Contos, a primeira história era Outra Vez, Outra Vez. É a história de 3 adolescentes da etnia Iorubá que resolvem fazer a jornada do herói interior, resolvem sair da aldeia, claro, sem permissão, né, dos anciãos, dos mais velhos, para viver suas aventuras. E eles consultam o oráculo para saber a melhor época de sair. E assim, olha, eu estava bem inspirada. Na época, eu cantava num coral aqui em Belo Horizonte chamado Agbara, Vozes da África, cujo regente era um nigeriano, Olusegun Akiluri Michael, que era o nome em inglês dele. Um cara sensacional, um babalaô, babalorixá.
E é todo repertório em Iorubá. E nós aprendemos um pouco sobre a cultura Iorubá. E aí, na época, eu estava mergulhada nisso, tudo eu lia, queria saber mais, e eu fiquei inspirada. Então, era uma vez, era outra vez, era outra vez. 3 irmãos africanos Iorubá. Eles queriam provar ao povo da sua aldeia que eram jovens guerreiros e destemidos. Na primeira vez, os 3 irmãos resolveram sair para caçar juntos. Os anciãos não sabiam dos planos dos garotos, nem imaginavam que aqueles adolescentes pudessem executar tal façanha. Acho interessante mostrar a ilustração lá de Moçambique, as características. De acordo com o planejamento dos meninos, o irmão mais velho deveria providenciar a comida, os agasalhos e a munição. E ele organizou toda a sua parte. O do meio deveria observar a natureza, em que fase a lua se encontrava, as previsões de chuva, calor ou frio, de acordo com os sinais do céu. Ele deveria também vasculhar a rota prevista para a caçada e escolher o melhor lugar para o abrigo noturno. Ele cumpriu todas as tarefas. Já o terceiro, o caçula, consultou o oráculo para saber qual a melhor hora e o melhor momento para eles se aventurarem. O oráculo revelou as dificuldades e as facilidades que os 3 enfrentariam e incentivou os irmãos a seguirem em frente. O sacerdote disse-lhes: quem não arrisca, não petisca. Ele sempre usava provérbios para comunicar as suas orientações. Mais um pouquinho? Quando quiser, por favor, querida. Tá uma delícia. Os irmãos esperaram a fase cheia da lua e partiram para a jornada. Naquela noite, Akim, que significa guerreiro valente, Durojaye, que significa aprecio o que o mundo oferece, e Oludimi, que significa o Criador me deu isso, puseram o plano em prática. Akim, o mais velho, ia na frente. Os outros 2 levavam as bagagens e seguiam-no de perto. Frio, sono, medo, curiosidade e desejo de vencer misturavam-se no peito dos 3 irmãos. Legal, querida, legal. Aproveitando, ainda temos um tempinho assim. Como que foi a recepção lá dos seus livros? Ai, menino, obrigada por essa pergunta, porque isso merece... Era o ano de 2014. Eu acabara de me aposentar pela segunda vez e tinha completado 60 anos. E aí, eu recebi um dinheiro de acerto da Prefeitura de Belo Horizonte, porque eu fui daquelas professoras que nunca adoeceu em serviço e que não tirei nem um período de férias-prêmio. Então, eu recebi todos os períodos de férias-prêmio em dinheiro. E eu não tinha feito nenhuma viagem internacional até então. 60 anos de idade. Eu tinha um amigo moçambicano, jornalista do jornal Notícia, lá de Maputo, capital de Moçambique,
que um tempo atrás tinha visitado Belo Horizonte como prêmio por uma exposição. Ele era jornalista e fotógrafo, então ele venceu um edital e veio fazer a exposição das fotografias dele aqui em Belo Horizonte. E a minha sobrinha, Denise, que hoje trabalha na Unilab de Redenção, no Ceará, ela tinha feito o campo de mestrado dela em Moçambique, em Maputo. Com essas referências, eu que já queria pisar o solo africano, pensei, é para lá que eu vou. Por quê? Fala português, eu tenho essa rebeldia de não querer aprender a falar inglês, não aprendi, não vou aprender, sabe? Não me interessa. Também. Então, falei, aí Denise, minha sobrinha, me colocou em contato com uma amiga que ela fez lá no período do estágio dela de mestrado. Essa amiga chama-se Floyd. Nós conversamos através da rede social. A Floyd, na mesma hora, me falou: você fica na minha casa. Eu, uau! E me apresentou o marido, um italiano, Francesco, e eles disseram que eu ficaria na casa deles. E quando eu perguntei qual o preço da diária, eles ficaram ofendidos. Eu fui para ficar 15 dias. E com esse meu amigo jornalista, eu perguntei o seguinte: qual a melhor época do ano para eu estar aí? Quando vai haver algum evento cultural, literário? E estavam todos os orixás a meu favor, porque ele me disse: esse é o ano do Festival Nacional de Cultura de Moçambique. As 11 províncias moçambicanas se reúnem de 2 em 2 anos em uma das províncias para celebrar esse festival de cultura, onde exibem números de dança, de literatura, de música, cinema, teatro, enfim, conjunto cultural. E tem países convidados. Então, Madu Costa, eu te convido a trazer seus livros brasileiros para apresentá-los numa mesa dentro desse festival. Eu não acreditei naquilo. Pois então, primeira vez que eu pisei o solo africano foi em Moçambique, participando do Festival de Cultura, no qual eu fiz uma participação numa mesa, numa roda de conversa, apresentando meus livros. Nesse momento, na província de Inhambane, estava lá o representante da editora Alcance, que me viu apresentar meus livros, me chamou depois, perguntou se eu gostaria de publicar os meus livros brasileiros lá. Eu falei, socorro, né? Claro que eu quero. Nossa, uma alegria de criança, sabe? Depois ele refez. Ele falou, olha, eu fui conversar com o conselho editorial e a gente está querendo temas inéditos aqui para Moçambique. O convite continua de pé, só que agora a gente está querendo que você escreva histórias inéditas. Eu pensei, chá comigo, né? Demorou. Menino, num fôlego eu assentei. Eu estava plena, estava numa alegria danada. Eu tinha voltado para casa, né? Eu tinha voltado para casa. Eu fui muito bem acolhida. Eu fui tratada como uma rainha. Ah, eu tenho que contar que quando eu cheguei no aeroporto de Maputo, estavam lá o Albino Moisés, esse repórter meu amigo, com sua máquina, clec, 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 me fotografando. Eu me sentia assim, né? Estava igual um paparazzi, me fotografando de todo jeito. O casal Floyd e Francesco, e um grupo de poetas jovens, um grupo chamado Cupaluxa, que na língua xangana significa... esqueci o que significa, vamos ver se eu lembro. Mas só sei que eles estavam lá. Esse grupo de poetas jovens me ofereceu um buquê de flores e me colocou no pescoço um colar típico de lá. E a escritora Fátima Langa,
foi me recepcionar com uma capulana, um tecido moçambicano. Me amarrou esse tecido na cintura e disse: os espíritos moçambicanos te recebem. O casal, Floyd e Francesco, me receberam assim. Ele me entregou uma cópia da chave da porta da entrada da casa e ela me entregou um chip da telefonia de lá com crédito. Ótimo. Maravilhoso, não é não? Depois que eu já estava mais íntima e relaxada, eu falei com ele assim, ó, faltou uma coisa. Aí eu disse, o que, Amador? Tapete vermelho. A senha do Wi-Fi, né? Foram 15 dias que, assim, difícil de eu contar, porque sabe aquelas coisas que cada poro registra até hoje as emoções, as sensações vividas. Nossa, uma coisa maravilhosa, maravilhosa. Eu estava igual criança mesmo, solta na praia, rolando na areia, sabe? Só para dizer no mínimo. Foi tanta felicidade que no dia de voltar para o Brasil, eu perdi o voo. Tá? Perdi o voo. E aí foi o caos, porque eu já tinha devolvido chave, eu já estava no aeroporto sem nada, eu tinha $200 na bolsa, porque eu ia comprar um perfume no free shop. E aí, quando eu me vi lá no hall do aeroporto, e o voo tinha saído 2 horas atrás, e eu crente que eu estava abafando lá, eu falei, moço do céu, alguém já morou aqui nesse hall, porque eu vou ter que morar aqui. Aí todo mundo riu muito, o que foi ótimo, porque ele falou, calma, vamos ver aqui qual o dia. A senhora tem algum dólar aí? Eu falei, $200. Falei, então eu vou olhar aqui qual o dia que a multa calha em $200. Eram 5 dias para frente, a multa custava $200 e eu podia embarcar. Porque no dia seguinte era 1.000, e daí para frente era 1.000, 1.200, 800, entendeu? Aí nesse tal dia era $200. Eu ganhei mais 5 dias dentro de Maputo. O motorista que me tinha me levado ainda estava por lá e ele era motorista que fazia serviço para o escritório que a Floyd trabalhava. Aí eu cheguei e falei, peraí, que Deus lembra aqui, eu não vou conseguir embarcar. Aí eu falei, me leva lá no escritório da Floyd, vou ter que voltar, pedir abrigo. Nisso a Floyd liga para ele, perguntando se tinha dado tudo certo, se eu tinha embarcado. Ele fala com ela está aqui no carro. Aí sabe o que ela falou para mim? Ela me chama de mamã. Mamã, então deu certo o meu pedido para os espíritos de que não deixasse você embarcar. Então, assim, eu tenho uma história de amor com Moçambique, com Maputo. Eu amo aquele país, amo aquelas pessoas, aquela acolhida. Eu recebi 3 saraus em minha homenagem enquanto eu estava lá. E como eu perdi o voo, um sarau que estava marcado e que eu não ia receber porque ia embora, recebi também, sabe? Nesse sentido, saí de lá, escritora internacional. Eu não dei conta, eu cheguei aqui no Brasil, eu tinha trazido esculturas em ébano e sândalo, tecidos. A primeira ideia era de eu oferecer para os amigos. Depois eu falei, eu vou vender tudo. Pagar essa não dólar, eu por $1.000. Cara, eu consegui juntar dinheiro, comprei outra passagem de ida e volta, e naquele mesmo ano de 2014, em novembro, para ficar um mês, eu voltei a Moçambique. Aí, menino, olha, eu fui relaxar, porque naqueles 15 dias que viraram 20, esse meu amigo repórter, ele fez uma agenda para mim que eu só trabalhava. Coisas maravilhosas, de visitar centros culturais, visitar escolas e contar história para a meninada.
e visitar... Não, eu fui entrevistada em tudo quanto é canal de televisão, de rádio. Foi assim, uma coisa surreal. Aí, nessa outra vez que eu já fui mais relaxada. E a Fátima Langa, ela me levou em cada província, em cada aldeia. Aí eu fui conhecer a história daquele lugar. Fui conhecer a história de José Craveirinha, o grande poeta moçambicano, que esse ano completa o centenário. Conheci a família dele, o filho dele, que herdou o nome, José Craveirinha Filho, é artista plástico, com cada painel maravilhoso. Aí eu fui visitar a Casa-Museu de José Craveirinha, fiquei amiga da família, fui participar de festa de aniversário da filha do artista, sabe? Aí, como diz o outro, sou de dentro de casa. Uhum. Que ótimo. Aí, pronto. Fui 4 vezes a Moçambique. A última vez foi em 2017. Estou com muita saudade. Esse ano eu tenho plano, se o vírus deixar, eu quero voltar, inclusive, para participar dos festejos do centenário de José Craveirinha, que é em maio. Sabe? Irá. Esse ano está saindo meu 3º livro lá, e um livro trilingue. Trilingue. Português de Moçambique, que todos esses livros aqui têm um português moçambicano. E 2 línguas tradicionais do norte de Moçambique. Olha que honra. Nossa, com certeza, com certeza. Admirável. Olha, encantado, querida, encantado. Parabéns, parabéns, parabéns. Eu sou muito feliz com a minha trajetória, sabe? Porque você vê, uma mulher preta que consegue publicar o seu primeiro livro aos 48 anos de idade. Eu estou com 68 anos de idade, posso dizer que já são 69, que daqui a pouco estou completando, com muita energia, muita história, doida para sair da gaveta, sabe? Tanto na escrita. Eu componho música, eu escrevo cordel, sabe? Eu só não consegui ainda transformar a pedra em ouro, mas eu continuo tentando. Não, esse é breve, depois de maio, com certeza. Depois de março você vai fazer. Isso, com certeza. Isso eu só estou esperando, assim. Querida, eu vou pedir uma licença para a gente falar, já falamos de bastante dos seus livros, falar de outras estantes pretas, né? Um tempinho para você tomar uma água. E nós aí vamos falar um pouco dessa nossa estante preta aqui, que todo programa a gente fala, comenta os livros, traz essas informações. E o primeiro livro é da Tatiana Nascimento, Um Sopro de Vida no Meio da Morte. Né? Ele foi publicado pela Edições Macondo. E, segundo essa poeta, exame, cantora, compositora, né? Uma neta, né, de Madu, também, né, ela define esse texto dela como um ensaio sobre autodefinição frente ao racismo e ao heterossexismo, né, além de comentários, né. Tatiana ela comete escritos que mexem com toda essa questão, com uma poesia forte, com um ensaio forte, com um pensar forte. Vale a pena, né? Edições Macondo, Um Sopro de Vida no Meio da Morte. Um outro livro, né, que nessa estante preta é interessante a gente falar, Raiz de um Negro Brasileiro. É uns depoimentos do Oswaldo de Camargo, que é importante, né? Como essas aberturas, esses Exus que abriram caminho. Né? Oswaldo Camargo publica desde, né, 1961, foi um dos primeiros textos, livros que ele publicou, ele vem publicando. E aí, sobre esse livro, o Mário Augusto Medeiros da Silva, ele fala que o narrador, né, o narrador dessa história, desse negro, desse negro, que é a história do Oswaldo, esse narrador, ele controla todo o fluxo dessa memória, essas emoções, ele inscreve, ele conta a história dele, lembrando também que é a nossa história. Né? E o Oswaldo de Camargo é uma figura importantíssima nessa nossa escrita. Ele foi uma ligação importante entre a nova geração, que começou em 78 com os Cadernos Negros, e ele está aí publicando, está ele e Neide de Almeida saindo para conversar, né, encontros de gerações.
É um livro que vale a pena, muito importante, vale a pena ler e conhecer. Um outro livro, né, de uma também menina, né, nova, né, Eu Vou Piorar, Fernanda Bastos, saiu pela editora Figura de Linguagem. É o segundo volume de poemas dessa poetisa formada em letras, comunicação, né, fez mestrado em comunicações, que radicaliza a experimentação da estética. Ela tem uma história, que é isso que é importante dessa nossa literatura negro-brasileira. Ela recontar essas nossas histórias, trazer esses nossos olhares, mas também ter uma preocupação com a estética, com a arte, né? Não é só uma coisa, é a estética, é a arte. E essa obra da Fernanda, ela traz isso. Ela mexe com isso, com os poemas, com os escritos dela, mexe isso, lirismo e brutalidade, né? Estonteante. E, para terminar, né, um, um livro né, a história do Júlio Romão da Silva, Entre o Formão, a Pena e a Flecha. Né? Esse livro ele, né, já foi publicado em 2012 pela editora da Universidade Federal do Piauí, que é organizada pelos escritores Assi Campelo e Hélio Vieira, que é um resgate do escrito desse autor negro do Piauí, né, desse crítico do Piauí, e que ele, e é muito interessante, e a conversa com a Madu é também isso, né? Não é só escrever, é cantar, não é só criticar, é fazer drama, não é só. E essa lida das escritores e dos escritores negros, né? Dos artistas negros, né, dos autores negros, ela não é só uma coisa, é outra, é isso. É como essas histórias que a gente está deleitando, do cordel, né, a música, do cantar e Fernão, e o Romão tinha muito isso, tem essas questões todas, né? Então, o livro foi organizado, né, eles apresentam ensaios críticos sobre a obra, a temática, sobre a dramaturgia negro-brasileira até um certo momento, entrevistas, olhares, preocupação, valorização da identidade, um olhar. Né? E é muito interessante de sair desses centros, né? São Paulo, Rio, né? Ter uma fala de um negro do Piauí também, muito interessante, que teve aí até conosco até pouco tempo atrás, Júlio Romão. Então essas são as ideias de hoje da nossa estante preta. E aí vamos continuar com a Madu, ouvindo a Madu, a história da Madu. Madu, conta para nós, então conta para mim, por favor, como que tem sido o vender esses livros, o publicar e vender esses livros, essas questões todas, assim. Então, como eu te disse lá, né, eu disse ao público em geral, o começo da minha, usando a expressão cunhada por Conceição Evaristo, essa minha escrevivência publicada, no ano 2000, o meu primeiro livro, A Janta da Anta, ele me foi presenteado por o pai de um aluno desse colégio particular. Então, eu não gastei um tostão, desse livro eu só tive lucro. 1000 exemplares, imaginem. Portanto, isso foi uma farra, uma beleza. Aí eu achei que tudo era assim, uma festa, né? Ah, uau, quero continuar publicando, que dotoso. É isso mesmo, é isso mesmo. Só que a realidade não é essa. A coleção Griot Mirim, os livros publicados pela Mas Edições, eles sempre me trazem retornos de direitos autorais. E aí, não é a Masa em si, é a regra do mercado editorial, que eu, como autora, sempre achei injusta, a história dos 10%. Então, o autor recebe 10% do valor do livro no preço final lá. Enfim, é isso que a gente recebe quando a venda é feita pela editora. Uma forma que eu sempre uso para receber um pouco mais é eu comprar os meus livros na editora.
Porque aí eu compro com um desconto de 30%, que é o de praxe, o desconto que é dado, e vendo com preço cheio, que é o preço que vai ser vendido nas livrarias, que eu também não posso fazer concorrência com a livraria, senão não vou vender nada, né? Uhum. Portanto, essas são as jogadas, essas são as formas, através do livro que não é pago pela escritora, pelo escritor. Então, a maioria dos meus livros eu tenho dessa forma. Os meus da Nandiala, editora, que eu ia buscá-los hoje, mas acabou que eu me atrapalhei tanto com tantas tarefas hoje e não consegui buscá-los, que são dois, o Caixa de Surpresa e o Lápis de Cor, que eu comprei na mão da editora, que eu já não tenho nenhum aqui em casa mais. São livros também que eu consigo vender bem. Com essa editora, eu não recebo direito autoral. Nunca recebi. Esse é um contrato diferente. Sim. Eu recebi a cota da autora, assim que assinei o contrato, e agora, quando eu quero ter meus livros, eu preciso comprar com esse desconto de 30% e aí vender. E os dois livros, Outra Vez Mariana e Trilogia, o Outra Vez Mariana foi uma parceria com a editora Crivo. Eu paguei a metade, ela pagou a metade. Já com a Casa Tuia, eu paguei tudo. Então, teve pré-venda, e agora eu estou aprendendo, porque eu sempre faço tiragem de 1.000 exemplares. Eu jogo para cima, sabe? Uhum. Até um aconselhamento da própria editora e da gráfica, que quando a tiragem é maior, o preço cai. Nesse sentido, o depósito dos livros é feito na minha casa. Sim, esse é um problema, né? De onde guardaram, né? Haja armário. Haja armário, haja armário. E Mas haja estratégia para vender esses livros. exatamente, e é essa questão da estratégia para venda. Porque lá, legal, mil exemplares é bacana, e até tá, tudo bem, eu guardo ali no canto. E como que eu vou vender? Porque eu vou ter que participar de algumas coisas, né? Aquela coisa de você andar. Tem um casamento, vou vender meu livro. Posso vender meu livro no casamento? Tá um batizado, posso vender meu livro no coisa? Você vai procurando esses lugares, né? Ah, pois é. Então, assim, o que eu tenho de vantagem em relação a isso, e como meu nome já está consolidado, como o nome Madu Costa já uma literatura afrocentrada, literatura infantil e juvenil no Brasil e fora do Brasil, quando eu me exponho no meu Instagram, no Facebook, anunciando que eu estou vendendo livros que eu acabei de lançar, aparecem pessoas interessadas a comprar. Tá? Parabéns, E parabéns. agora, e aí eu fui aprendendo, porque eu era péssima vendedora de qualquer coisa. Mas a vida ensina a gente. A gente precisa ser boa jogadora. Uhum. Se você entra no jogo, se você perder, mas você não vai perder porque você não se esforçou. Você vai perder porque você se esforçou até o fim, mas o adversário era mais forte, vamos dizer assim. Então, nesse caso da publicação independente, você tem que ter duas clarezas. A primeira de que é um investimento a médio e longo prazo que você faz, e a segunda, que ninguém vai fazer por você. Você tem que arregaçar as mangas. Portanto, eu já estou fazendo contato com escolas particulares para que elas insiram o Trilogia na sua lista de literatura desse ano para as crianças e coloco contrapartida de ir dar uma oficina de cordel para os alunos, de fazer um bate-papo com os alunos, sabe? Uhum. Então, eu preciso ter sempre cartas na manga para a moeda de troca, para seduzir esse comprador. E eu Com estou certeza. descobrindo que eu sou boa nisso, sabe? Uhum.
Não duvidei, não duvidei. Ninguém Pois duvidou, é. assim. Ninguém duvidou. Querida, eu vou fazer um pedido para você antes da gente pedir outro intervalo. Você lê um pedaço do Zumbi, por favor. Ah, ok. Vamos nessa. Muito boa pedida. Zumbi dos Palmares em cordel. Ilustrações, Josias Marinho. Este cordel é dedicado ao povo brasileiro, homens, mulheres e crianças, verdadeiros zumbis na resistência diuturna por respeito à diferença étnico-racial. Em especial, aos movimentos negros organizados que sempre lutaram radicalmente para afirmar os direitos do nosso povo. Axé. Vamos lá, preste atenção, pois agora vou contar sobre a vida de um homem que você já ouviu falar. Vou falar é de Zumbi. Ninguém me pode calar. Desde o tempo mais distante, no tempo da escravização, dos irmãos africanos escravizados na plantação, nas minas, nas casas grandes, nas favelas, nos grotões, o povo negro trazido à força de lá para cá, homens e mulheres livres, vieram para trabalhar sem salário, sem respeito, a tristeza no olhar. Construíram o país na base da opressão. Exilados de si mesmos, trabalhavam pé no chão. Muitos anos resistindo, buscando humanização. Escravizados, sofridos, sem salário, sem razão, trabalho de sol a sol. Descanso não tinham, não. Trancados numa senzala, dormiam ali no chão. Na hora de se alimentar, era só desilusão. Peixe, farinha, feijão, pouquinho, comido assim na mão. Eram lembranças de África, banzo no coração. Banzo era a tristeza de não ser mais gente, não. Saudades da mãe África, de pisar naquele chão, de se sentir humano e ser tratado como irmão. Fugiam ou suicidavam-se. Resistiam para valer. Criavam suas cidades, quilombos para convencer. Juntavam lá os iguais. Era o jeito de vencer. Lá no sul de Pernambuco, 40 conseguem fugir. Fazendeiro vira fera, não pôde admitir. Os escravos caminharam para a serra até conseguir. Palmares era a serra, 1597. 40 viraram 100, 500, para mais de 1000, para a Serra de Palmares e a gente que fugiu. Muito branco ajudava, avisando uma invasão. Isso era um bom negócio, pólvora, sal, provisão. Aproveitavam o lucro e se faziam de espião. O chefe dos palmarinos se chamava Ganga Zumba. Na língua quimbundo, Ganga é o mesmo que rei. Zumba era seu nome. Ganga Zumba era o rei. O rei Zumba que criou regras no quilombo dos Palmares. As aldeias umbocambos formavam a sua base. Tinham imposto o ministério, polícia e embaixada. O quilombo dos Palmares muito tempo resistiu, até que um bando inimigo umbocambo invadiu. Queimaram casas, pertences, muita gente sucumbiu. O destino é caprichoso. Um menino se livrou e na mão de um padre esse menino chegou. Com o nome de Francisco, o padre o batizou. Francisco aprendia rápido, era Palmares, e para Palmares se mudou. Chefe logo se tornou. Era chefe de um ocambo e, em general, se transformou. Zumbi era o rei do mato.
Muita guerra ele ganhou. Ele não fazia acordo, enfrentava o opressor. Com o rei de Portugal, ele não negociou. Grande chefe Gangazumba para Recife, o rei chamou. Ministério bem barbado, com Gangazumba chegou. A paz foi combinada. Gangazumba se empolgou. Zumbi prosseguiu com a guerra. Feliz ele não ficou. Zumbi queria ser livre junto com todos os seus. Gangazumba foi traído e o combinado não valeu. Humilharam Gangazumba e com veneno ele morreu. Zumbi foi acusado da morte de Ganga Rei. Nas lutas por liberdade, Zumbi procurava a lei. O rei de Portugal se esqueceu de Gangazumba. Zumbi, chefe de Palmares, não aceitava a escravidão. Lutava por uma causa, não era só por si, não. E por aí vai. O rei oferecia acordo, Zumbi não cedia, não. Para o rei de Portugal, existir escravidão era natural e certo para fazer a plantação. Plantar cana-de-açúcar, plantar uma nação. Zumbi continuou a guerra. A guerra ficou feroz. De vitória em vitória, o mundo ouviu sua voz. Em Recife, o açúcar era o rei da plantação. Zumbi, com sua luta, perturbava a ambição. O rei contratou gente para fazer uma invasão. Bandeirante Jorge Velho, carniceiro exterminador, para acabar com Palmares, foi o nome que vingou. Aceitou esse serviço, plano forte ele traçou. Domingos Jorge Velho juntou gente e prometeu. Escravos para os soldados, muita gente se envolveu. Chegando a Palmares, ele logo compreendeu. Ali era fortaleza, Zumbi com seus construiu. Muralha alta cercava e um fosso ele abriu. Soldados de Jorge Velho morriam nesse funil. Domingos Jorge Velho, de bobo não tinha nada. Foi na calada da noite, construiu outra muralha. Protegidos nesse ninho, atiravam com toda a carga. O sono lá em Palmares foi desperto com canhão, pelouros que estouravam, incendiando a nação. Palmarinos caíam mortos, estendidos lá no chão. Zumbi da morte escapou para a Serra dos Irmãos. Palmares já não existia. Imaginem sua dor. Sua cabeça estava a prêmio, mas Zumbi não recuou. A cabeça de Zumbi era prêmio ao opressor. Quem o matasse teria fortuna, glória e louvor. Resistindo cauteloso, Zumbi continuou. Negro Antônio Soares, torturado, concordou. Foi até o esconderijo, por Zumbi ele chamou. Deu um abraço, jorrou sangue. Zumbi, ferido ficou. Nosso herói morreu lutando. Dia 20 de novembro, 1695. Dia vivo nos convencendo. Na consciência do negro, o orgulho se mantendo. Zumbi deixou sua marca. Zumbi nos deu seu exemplo. Morreu pela liberdade, em nós ainda vivendo. Cada dia para o negro é o 20 de novembro. A marca é a resistência. Razão e superação. Estratégia e inteligência. Marcas de uma devoção. Assumindo as diferenças, partilhando o mesmo chão. Ah,
lindo, querida. Nossa, foi mais do que eu tinha imaginado. Foi, nossa. E estava querendo mais, então isso. Esse livro, né, para quem está ouvindo esse livro, como eu posso adquirir esse livro? Esse livro a gente consegue pela loja virtual da editora Masa, Da edi- Masa Edições. Mas edição. MAZZA Edições. Vai estar nos comentários, vai estar, eu vou Sim, colocar todas essas coisas, eu vou pedir para a Madu me passar todos os links, daí eu coloco nos comentários para todos bacana. verem, para todos verem. Vou pedir mais uma licença para a gente poder, né, contar o que nesse nosso próximo encontro que a gente vai ter. E eu vou pedir para todos que estão vendo, estão assistindo, estão revendo, assim, assinem o nosso canal, assinem o Nota de Escurecimento, porque daí vocês vão poder ver e rever todas as conversas que nós já tivemos. Nós estamos entrando no nosso terceiro ano, já tivemos festas, coisas, tudo. Então, venham aqui e hoje nós estamos tendo essa celebração, esse conhecimento, esse encantamento da Madu Costa. E pensar que nosso próximo encontro também vai ser produtivo, também vai ser peso pesado, vai ser com o Daniel Brasil, dia 18 de fevereiro, esse mesmo horário, 20 horas vai ser a estreia nessa sexta-feira. Daniel Brasil, né, do Rio de Janeiro, um editor, um escritor, um poeta poderoso aqui. E é isso, Madu. Estamos terminando nossa Ah, que boníssima pena. conversa. Né? Mas isso é ótimo, porque aí você falou que vai ter o Dandara, quando tiver o Dandara, Sim. e aí o que eu já peço adiante para você pedir gentileza, passa para mim todos esses livros, para eu poder fazer uma estante preta, assim, só com seus Ah, ok. livros, né? Poder dar esses toques, todas essas questões, né? De todos os Uhum. seus livros, assim. É que a gente precisa começar com a literatura infantil, não é, Plínio? Sim. Para que a gente sonhe com um país no qual a possibilidade de uma nova estrutura, que não seja essa estrutura racista que está colocada, a gente possa sonhar com ela com os pés no chão e com o arsenal. E o arsenal certeiro é a literatura, é a É. cultura, são os valores afrocentrados. E essa é uma tarefa nossa, Uhum. nossa. Essas notas de escurecimento, elas são extremamente necessárias. Elas alimentam corpo, alma, espírito. A nossa esperança é preta, A esperança é sabe? preta. A esperança é preta. A esperança é Então, preta. eu me sinto muito feliz de estar participando dessa mudança e ela já é palpável. Eu tenho recebido retornos de mães e pais que colocam na mão de suas crianças, não só crianças pretas, porque a literatura preta ela não é para nosso povo preto só. Não. Assim como a literatura branca sempre foi lida por nós, é importante que a gente aprenda a ver desde cedo a diversidade e a respeitar essa diversidade. Uhum. Então, essa lacuna precisa ser preenchida com a nossa literatura, assim como a literatura indígena, entre outras. Mas o nosso caso do racismo, nós precisamos preencher as estantes com essa literatura preta. Exatamente. Tá? Fazer isso. Querida, muito obrigado. Foi deslumbrante, foi encantador. Eu e todos e todas que estamos ouvindo, estamos assistindo você e quem está assistindo pela segunda vez, que com certeza teve um montão de gente falando, eu vou tirar esse texto do zumbi que é querida, é teatral. Eu fiquei imaginando, você vê imagens, eu também, né? Eu Sim? fiquei imaginando toda uma movimentação desse texto feito com bonecos ou papel, não sei. Depois Uau! eu vou dar umas ideias aí para você, assim, mas é muito, Maravilha! muito interessante. Obrigado, querida, agradeço. Eu é que agradeço, foi um prazer e estou aqui à disposição, Teremos porque a mais. gente precisa aproveitar o nosso lugar de fala Hum. e pôr a boca no mundo.
Com certeza. Aqui, lá e lá e acolá. Eu quero agradecer a atenção de todas e de todos. Muito obrigado. Ó, semana que vem tem o Daniel aqui, né, o próximo programa. Aproveitem, assinem o canal, assistam os programas. Nós temos várias conversas muito legais. Né? Temos algumas quizumbas do ano passado, tem quizumbas que a gente já fez, todo mundo viu. Muito obrigado. Abraços. Tchau, tchau.